Mas eu sou uma pessoa que busca ser melhor a cada dia. Eu acredito que a gente precisa da oração, da espiritualidade. Como que a sua fé sustenta aí a construção, a reconstrução da sua vida pessoal e também profissional? É olhar aquilo que nos move, aquilo que faz a gente levantar todo dia, aquilo que dá brilho no olho. Eu vejo o milagre da vida acontecendo em cada gestante, eu vejo o milagre da vida acontecendo em cada doença grave que as pessoas são curadas. Esse se arriscar, essa questão, foi uma intuição ou foi uma necessidade? Tem coisas que são inegociáveis. Eu vou fazer o meu melhor para que a gente possa seguir e atingir os resultados esperados. Olá, pessoal! Hoje eu tenho uma imensa satisfação de receber aqui no nosso estúdio uma presidente. É verdade, você não imagina quem é. Ela é profissional da área da saúde, com formação sólida, é uma gestora visionária de um grupo chamado LaborMed, líder institucional como presidente da ACIR. Sim, mas acima de tudo ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, uma mulher cristã e alguém que está sempre se reinventando. E hoje nós vamos abordar os pilares da fé, da resiliência e do impacto, descobrindo a jornada de como, partindo de um estágio com poucos recursos, encarando dívidas, ela construiu um verdadeiro centro diagnóstico, transformando riscos em crescimento e inexperiência em uma liderança de valor que transforma a comunidade. Mas antes nós queremos agradecer aos nossos parceiros que nos ajudam a manter esse nosso projeto, o Plano Mestre. E de uma maneira muito especial, um abraço para o nosso amigo Órcio, que é um dos nossos parceiros aqui do Plano Mestre. Deus é o gestor da sua vida e do seu negócio. A nossa convidada é formada em farmácia bioquímica pela Universidade Estadual de Londrina. É pós-graduada em análises clínicas, mestre em patologia experimental e é especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Maria Fernanda Casado Serpelloni, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Aguinaldo. Olha, para mim é uma grande satisfação e uma grande honra poder participar desse podcast e conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigada, Adilson. Muito obrigada, Aguinaldo, pelo convite. Bacana. Bom, nada mais, nada menos, vamos em frente. Quem é Maria Fernanda hoje? Puxa, mas que pergunta difícil, logo para começar. Bom, eu acho que você já me apresentou, mas eu sou uma pessoa que busca ser melhor a cada dia, né? Que tenta imprimir o máximo de energia, né? Que tem orgulho do que faz, que gosta de gente, que gosta do que faz e que tenta melhorar, né? Acho que sempre dá para a gente melhorar, sempre dá para fazer melhor e é isso que eu busco todos os dias, ser melhor. Maria Fernanda, esse mês de março para nós é muito especial. A gente está recebendo mulheres aqui. Mulheres que fazem a diferença, mulheres que acreditam, né, no poder de Deus, no poder também da fé, da entrega. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você como cristã, como uma mulher de fé, né, como que a sua fé sustenta aí a construção, a reconstrução da sua vida pessoal e também profissional? Chega a ser difícil da gente expressar em palavras, né? Porque a fé é uma coisa que a gente sente, é aquilo que nos mantém mesmo quando as coisas não vão como a gente gostaria que elas estivessem indo. Sim. Então, para mim, é uma maneira, né? É quase um alimento, né? É aquilo Bonito. que a gente que traz energia para a gente, que recompõe a nossa força, revigora, né? E faz a gente enfrentar os desafios do dia a dia, que são muitos, né? Que são muitos. Eu gosto de algumas definições da fé que muitas às vezes a gente ouve, né? Mas existe uma aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que a gente não vê. Então é isso, né? Exatamente. A gente não vê, mas nos sustenta, né? Você disse aí que a fé é o seu alimento. E, de fato, o alimento sustenta, né?
Assim como a gente precisa de alimento, Exato. né, vitaminas, eu acredito que a gente precisa da oração, da espiritualidade para, né, nos conectar com a nossa essência, nos conectar com o nosso propósito e manter firme, né, no caminho que a gente escolhe seguir. Amém. Muito bom, muito bom. Você viu? Começamos Começamos firme e com perguntas já, mas é assim mesmo. Você comentou que você se arriscou num estágio, né, nas suas respostas. Esse se arriscar, essa questão foi uma intuição ou foi uma necessidade? Eu acho que acaba sendo um pouquinho de cada coisa, né? Legal. Quando eu estava lá no último ano da faculdade, a gente tem os estágios, eu estudei na UEL e a gente faz os estágios dentro da universidade. Mas, como algo complementar, eu procurei uma vaga de estágio aqui em Rolândia, num laboratório que já existia, o LaborMed, né, que é o nosso laboratório hoje, para complementar não só a vivência acadêmica, né, da profissão claro que a gente quer sempre aprender mais, mas também para vivenciar um pouco da experiência prática de tudo isso, né, da região onde a gente mora, da nossa cidade, que é muito diferente de um hospital regional, um hospital grande, que era o HU, onde a gente tinha toda a nossa experiência técnica. E nesse estágio surgiu essa oportunidade, né? A doutora Regina, que era a dona naquela ocasião, laboratório pequeno, mas ela já estava aposentada há bastante tempo, ela tinha outra, né, uma outra perspectiva para a vida dela, ela queria ir embora da cidade, queria, né, morar na praia, enfim, e surgiu essa oportunidade. Então, assim, ó, foi necessidade? Não, né? Antes disso acontecer, eu sempre tive como uma das minhas metas seguir a carreira acadêmica, né? Dar aulas, eu gostaria de ter feito um curso, de repente, fora, né, do Brasil. Eu já estava na área acadêmica e eu queria muito participar de uma pesquisa que era desenvolvida na época a gente falava que era sanduíche, né? Então fazia uma parte numa universidade aqui, uma parte numa universidade fora. Então eu né, gostaria de ter me candidatado para essa vaga. Mas quando surgiu essa oportunidade, eu não sei se por instinto, se por, né? Eu tinha muito apoio familiar também, né? Dos meus pais na época. Fernanda, né, vamos estudar essa possibilidade, estudar essa proposta. E quando eu comecei a estudar essa possibilidade, né, na época de ficar em Rolândia, de assumir esse negócio, não integralmente, tá? A primeira foi uma cota, né, que a gente fez uma compra de uma cota desse laboratório, dessa empresa pequenininha, para começar o meu trabalho. Foi uma decisão muito difícil, Aguinaldo. Foi racional também, né? Foi, com certeza, né? Até por conta da família. Eu também tenho assim, uma ligação muito forte, né, com a minha família de estar aqui. E então era a oportunidade junto com a conveniência, talvez, né? Mas eu acho que tinha alguma coisa mais que isso. Acho que o empreendedorismo, que eu nem sabia o que era, ou que, né, que um dia já estava ali, já estava ali, sabe? Então, claro que eu não conhecia o termo empreendedor, ou, Não né, estava na moda, né? Não existia imagina, essa. né, a gente nem falava Verdade. gestão, imagina, né? Gestão. Mas aquilo de atender as pessoas, de colaborar, de transformar, de fazer algo diferente. E o laboratório, eu não sei se né, vocês se lembram, mas ele era uma empresa bem pequenininha, ficava aqui na Interventor. Sim. E eu já conseguia enxergar, né, mais do que a gente fazia naquele momento. Então, eu acho que isso foi um dos fatores também, sem saber nome, né? Na época, se alguém me perguntasse, jamais eu ia responder isso. Mas hoje, olhando, eu acho que esse bichinho do empreendedorismo já estava lá, sabe? Já estava lá. Mas hoje você é uma mulher, graças a Deus, de sucesso, uma mulher, né, de família, cristã, como nós já dissemos, né? Mas eu tenho certeza que também você passou por noites escuras, por dificuldades, né? E como é que você fez para sair desse momento, dessa noite escura, que te fez também não desistir dos seus sonhos? Você acabou de dizer que você visualizava, enxergava algo diferente lá na frente, né? Isso também te ajudou
a você não desistir naquele momento de noite escura? Acho que a noite escura a gente passa a vida toda, né? Em vários momentos a gente tem muita dificuldade. Eu contei aquela parte onde a gente toma a decisão de começar um negócio, né? Porque era começar, por mais que fosse um CNPJ que já existisse, era recomeçar um negócio, né? Mas logo vieram as dores, né? A dor da inexperiência, a dor da imaturidade, né? Porque não é só a inexperiência técnica, né? Na condução, tem a questão da imaturidade, da responsabilidade, né? Nessa ocasião eu tinha, não sei, talvez 21 anos, 22, eu não me lembro. Mas, enfim, tudo isso aconteceu muito cedo. E nós tivemos várias noites escuras, né? Não só nesse momento, mas até hoje, acho que ao longo da nossa vida, a gente passa por esses momentos, tanto de ordem profissional quanto de ordem pessoal, né? E eu acredito muito, assim, que nessas horas é olhar aquilo que nos move, aquilo que faz a gente levantar todo dia, aquilo que dá brilho no olho, que é o nosso propósito. Porque quando a gente consegue entender por que eu faço o que eu faço, porque esse brilho no olho dá força, né? Junto com a fé, junto com a oração, junto com o apoio familiar, claro que são coisas né, que não tem, sem as quais a gente não conseguiria seguir, mas eu acredito que o que move a gente, mesmo, né, nos dias difíceis, é o propósito. É o propósito. Muito bem. Maria Fernanda, e assumir numa empresa em dificuldades, com problemas, ela exige sacrifícios para manter em pé. Você consegue citar e lembrar de alguns sacrifícios que ocorreram nessa jornada? Muitos. Então bora lá. Então que bom. Vai ter bastante conteúdo. A gente tem que abrir mão a todo momento. Não tem como você fazer tudo, né? E fazer tudo que você quer. Até porque a gente sempre quer algo mais, né? Então, em muitos momentos, a gente tem que abrir mão. Mas eu tenho uma história engraçada. Não sei até se é o contexto, mas logo que eu formei, sei lá, tinham se passado alguns anos ali, 2, 3 anos, talvez, e foi feito um churrasco da minha turma, sabe? Acho que fazia mais já. Já tinha mais tempo, uns 5 ou 6, enfim. E eu cheguei, né? E eu cheguei com o carro que eu já usava quando eu fazia faculdade, que era um carro que até meu pai que tinha, né, me dado. Enfim, né? E uma grande amiga, mas uma grande amiga, e eu sei que não foi nada por maldade, olhou para mim e falou assim: Nossa, Fernanda, você não acha que está na hora de você investir num carro novo? Aguinaldo, para mim aquele momento foi assim, eu só me lembrei por conta da tua pergunta, tá? Mas foi um momento que eu parei e falei: Meu Deus, é isso, sabe? Você tem que abrir mão do carro novo, você tem que abrir mão do jantar com os amigos, você tem que abrir mão da balada, né? Eu quando comecei, era solteira, recém-formada, não é verdade? A gente tem uma expectativa de vida, tinha, né, os meus sonhos profissionais que eram diferentes, e você tem que abrir mão, né? Mas você abre mão em prol de um... De um bem maior. De um sonho, talvez. Talvez naquele momento nem fosse um sonho gigantesco, ou eu não tivesse até uma visão tão prolongada do futuro para saber onde a gente podia chegar. Mas eu tinha uma urgência, que era conta para pagar, financiamento em banco, e honrar toda a esperança e a ajuda que meus pais tinham feito lá no início, né? Então, eu não podia simplesmente, na primeira dificuldade, virar e falar: pai, sabe aquilo que você investiu em minha vida toda, aquilo, né? Mãe, sabe? Não dá, né? Tchau, eu vou tentar outra coisa. Então, acho que naquele momento o que movia era isso, sabe? Despertou. Mas, de alguma maneira, a gente faz o que tem que ser feito e abre mão de muitas coisas, né? Maria Fernanda, além dessa força que você tem, esse desejo que você tem da mudança da comunidade, você tem a sua família também, né? Como é que você concilia isso? E a sua fé te ajuda também a você a conciliar essa transformação, esse desejo de mudança com a família? Tenho certeza que é a base de tudo, né? A fé e a família. A família. Não faz sentido. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Eu tenho a Júlia, de 17 anos, o Pedro, de 15 anos.
que são, com certeza, acho que o grande... Não é só a nossa grande motivação, mas são aquelas pessoas, né, que fazem, quando a gente olha para elas, fala, não, é isso, né, estamos no caminho. São motivos de grande orgulho para mim, né, ter a Júlia e o Pedro. Tem meu marido, né, meus pais, irmão, enfim, né, toda a família que está como base sempre, né? E a fé é o esteio de tudo isso, né? É aquilo que faz a gente seguir a cada momento. Apesar da formação, daquilo que você faz como propósito na área de saúde, você é muito comunicadora. Você comunica muito bem. Você fala muito bem. E você contou nos bastidores, inclusive através do Rodrigo, de um momento, né, de apresentar um programa. E isso torna-se também um lado teu de líder, de liderança. Como é liderar e gerir a sua empresa? Agnaldo, eu penso que ninguém nasce líder e ninguém nasce comunicando. A gente vai aprendendo a cada dia. E eu acredito que a gente só consegue liderar ou comunicar através do exemplo. Boa. Por mais que as nossas palavras possam dizer algo, nada comunica mais do que o teu posicionamento. Sabe aquele ditado? Como é que é? Seu exemplo fala tão alto que mal posso escutar suas palavras. Olha. Então, eu acho assim, ó, o falar, né, o comunicar é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Acho que até a maturidade traz isso pra gente, mas eu acho que a gente comunica mais com a maneira com que a gente age, se posiciona. Não adianta o discurso e a ação não estarem conectados, né? Então, Hoje você tem uma equipe de quantos funcionários e indiretos e diretos? Diretos no laboratório são 25, 24, 25. Mas indiretos, né, com as outras especialidades que a gente tem ali no centro, que acaba estando no dia a dia ali com a gente, nós estamos em aproximadamente 40 pessoas. 40 a equipe da CIR é menor, né, nós somos além de uma diretoria, claro, né, toda voluntária, como colaboradores são 5 pessoas, né, mas uma equipe também super dedicada, muito coesa, né, que nos auxilia ali no dia a dia. Maravilha. Maria Fernanda, a palavra de Deus aqui no Salmo 27 diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem temerei? Quando Davi escreveu esse texto, certamente ele estava passando por um momento difícil, né? Uma luta, uma batalha, mas ele se apoiou em Deus, né? O Centro de Diagnóstico Labormed foi uma aposta também que você fez, né? Uma aposta talvez até cega. Ou houve alguma outra aposta cega que você fez nesse percurso seu? Olha, eu penso que a gente aposta e arrisca a todo momento. Então, acho que desde a primeira, né, dentro da vida profissional e na pessoal também, desde o primeiro momento, onde eu, né, saí lá da universidade, vim para o Labormed, né, primeiro como sócia, são momentos onde a gente arrisca. Tem uma coisa que são a busca por informações, né? Eu sempre penso assim, a gente corre risco, mas a gente corre alguns riscos que podem ser calculados, né? Então, a gente faz algumas buscas, algumas investigações, alguns cálculos que vão minimamente nortear ali as suas ações. Mas, além disso, além desses dados, uns chamam de sexto sentido, outros chamam de intuição. Eu acho que é o olhar de Deus sobre a nossa vida, né? Que mostra, você sente em alguns momentos, né? Você fala, puxa, será que essa é a melhor opção? Medo do risco, acho que todos nós temos, né? Aquele frio na barriga, aquela coisa que você fala, meu Deus, será que eu estou indo no caminho certo? Né? Eu sempre peço, olha, pai, se for para acontecer, abre o caminho, né? E se esse talvez não seja, né, não for o melhor caminho, por favor, me mostre de alguma maneira. Oração. Às vezes a gente nem concorda com as coisas na hora, né? A senhora fala, puxa, mas não era assim, tinha que ter acontecido assado, eu queria que fosse assim. Mas eu aprendi, às vezes até as duras penas a gente aprende a respeitar, né? Esse feeling, ou como eu acredito ser,
né, o ensinamento, inspiração, né? Sensibilidade. eu acho que é a luz de Deus mostrando Exatamente. qual é o caminho. Então, Iluminado. eu só peço a isso, né, a Deus, que me mostre o caminho, né, que me dê condições de enxergar também, porque às vezes a gente não quer ver, que coloque gente boa no caminho da gente, né, bons parceiros, que coloque pessoas boas no caminho né, dos meus filhos, da minha família. É isso que eu acho que a gente tem que pedir, o resto vem como consequência. E mais uma vez, o nosso convidado, a nossa convidada, ela traduz aquilo que é a nossa essência. Porque quando nós falamos o plano mestre, né, é essa sensibilidade, é esse sexto sentido, é esse olhar divino para aquilo que a gente tem que gerir, que é o nosso negócio e a nossa vida. Então, essa conexão, eu vejo que ela inspira, tá? E não adianta isso ser apenas nato dentro de mim, de você, do Adilson, de qualquer outro. Mas por isso que a gente tem que mostrar para que as pessoas que estejam lá naquele momento, que é a minha próxima pergunta, elas escutem a sua história e as outras pessoas como fonte de inspiração. Você fala muito da inexperiência, você falou aqui umas 3, 4 vezes essa palavra, né? E ela é forte, se você analisar bem, para o nosso mundo em relação ao empreendedorismo. Como que uma pessoa nova empreende sem experiência? Esse que eu acho que é o bichinho, sabe? Eu te falo. Que vai mexendo ali, vai mexendo. Isso é maravilhoso. A inexperiência, ela traz para a gente um risco maior, com certeza, né? Uma insegurança maior, mais medo. Mas o empreendedor é o cara inquieto, é aquele que olha e fala assim, olha, isso aqui, eu não sei bem como, mas dá para ser feito diferente, dá para fazer melhor, dá para fazer mais rápido, né? Sem perder a essência, claro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Quem tem. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes a gente acha que o empreendedor é só o cara que tem uma empresa, ou que está começando um negócio, que está sonhando com um projeto, ou que é inovador. E não é, a gente tem tanta gente que empreende dentro de outras empresas, dentro da igreja, dentro dos clubes, dentro da associação, né? O empreendedor, o que ele é? Ele é o cara... eu brinco inquieto porque, né, acho que eu me vejo nessa situação de inquietude, mas muito mais que isso, ele é o cara que quer buscar uma solução para resolver aquilo, transformar de alguma maneira o cenário, né, daquele lugar, daquele problema, daquela região, e de alguma coisa ele quer, né, de alguma maneira ele quer contribuir. Então, eu penso que o empreendedorismo, que hoje a gente, né, tem nome, que está na moda e que é bala, né, assim, da moda, é uma coisa que acho que está dentro da gente, a gente só, com o passar do tempo, vai lapidando, né? Legal a sua resposta. Então me vem uma outra na cabeça aqui. Um empregado, um CLT, ele pode ser empreendedor dentro do ambiente dele, é isso? Com certeza. E o colaborador empreendedor é o sonho de qualquer empresário, Muito não é? bom. Ele muito não bom. é um profissional, de maneira nenhuma. Ele é alguém que vem somar, é alguém que vem propor soluções, né? Então, quem dera a gente que está lá na gestão pudesse ter empreendedores, né, colaboradores em todos os setores. Legal. Pode falar. E eu só queria fazer, o colaborador empreendedor, nem sempre ele é o bonzinho, ou ele é o melhor, não, ele é o questionador, é o cara, né, que traz sempre um e se a gente fizesse assim, Olha. mas ele com certeza contribui demais para o andamento das empresas, para o processo. Eu acho que claro que todas as empresas têm as suas rotinas e tem que ter essa disciplina, né? Acho que é importante. Mas a gente inovar, a gente ver maneiras diferentes de fazer as coisas, olha, isso com certeza é o que a cereja do bolo, sabe? É aquilo que fazem os processos ficarem melhores, né? A gente fazer aquilo com mais Vigor, assertividade, né? exatamente. O Fernando Garcia, da Sulfiltros, ele esteve aqui conosco. E ele me falou uma coisa que vem de encontro a esse nosso papo, que a venda, ela começa lá dentro da
menina que serve o café, do cara que monta uma peça. Ou seja, né, todo mundo dentro de uma empresa, ele é responsável por algo que vai acontecer lá na frente, que é o que? O faturamento, que é aquilo que gera e paga todo mundo. Então vem de encontro a isso. Ninguém tinha falado algo nesse sentido aqui. E eu adoro essa versão, porque lá no Empreendedor Cristão, quando nós fazíamos os encontros na paróquia, eu falava, esse empreendedor cristão não é apenas para empresário. Ele é para qualquer um que empreende a própria vida. Com certeza. A vida é uma grande, né? É uma maneira da gente empreender, né? Com certeza. Com Maria certeza. Fernanda, falando em unidade, né? Porque você citou aqui um colaborador que questiona, mas talvez também esse colaborador pode ser alguém que divide, né? Que talvez crie ali um grupinho e assim por diante. Como que você faz para unir as pessoas, para unir também a tecnologia, a humanidade, o acolhimento, né? E a Labormed também, ela procura a cura da alma das pessoas? Acho que esse é o sonho de qualquer, Profundo isso. pessoa. Olha, gestão de pessoas acho que é um desafio e tem sido um desafio maior a cada passo que a humanidade dá, né? O uso da tecnologia e eu mesmo sou embora entenda pouco, tá? Sou uma admiradora da tecnologia, porque eu acho que a gente Isso ajuda muito. ganha muito, no laboratório principalmente, né? A gente ganha precisão, a gente ganha exatidão, a gente ganha muita segurança com o uso da tecnologia. Mas a tecnologia, ela vem para ajudar o ser humano, não é? Não para substituir. Não para substituir. Boa. Então, eu penso que a gente precisa da tecnologia para que o ser humano possa ser mais humano, né? Se preocupar e se dedicar às relações humanas, à empatia, né, ao cuidado. A missão do laboratório é essa, né? É melhorar a qualidade de vida das pessoas através dos nossos exames, através, né, dos nossos serviços. Então, embora seja um desafio, a maneira que a gente encontra de tentar melhorar esse cenário é sendo humano com as pessoas também, né? Com os nossos colaboradores, com a natureza, né? Priorizando pela sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que olhar essas relações com muito carinho. Claro que não é o mar de rosas, claro que a gente tem dificuldades, tem os colaboradores que são mais receptivos, outros menos receptivos, mas eu penso, né, que com uma boa comunicação, né, com uma boa empatia, eu acho que essa é a palavra, né, que mais traduz. Sim. A gente sendo, muitas vezes a gente precisa ser resiliente também, né? A gente consegue unir a equipe. E essa fala do Fernando, né, que a venda começa lá no café, que a venda começa na máquina, a gente precisa ter orgulho do que faz, né? Então, eu falo lá para as nossas zeladoras, por exemplo, olha, o teu trabalho é um trabalho tão relevante quanto lá o técnico que está operando um equipamento super sofisticado para liberar uma técnica de um exame mais específico. O cuidado com a limpeza, o cuidado com o café, um sorriso no atendimento, né? Quem vai, eu sei que a gente está doente muitas vezes, está precisando de uma palavra de carinho, Sim. Às vezes um abraço, Faz né? a diferença, né? É que é essa coisa do curar a alma, né? Muitas vezes a maneira com que a gente fala com o paciente melhora aquele momento que ele está. Então, o que eu tento sempre passar para a equipe é que eu tenho muito. Primeiro, eu gosto muito de fazer o que eu faço com o maior amor do mundo, seja uma coleta, um atendimento, e eu gostaria que todos, né, fizessem da mesma maneira. E eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente presta, sabe? Muito orgulho. E eu acho que se todas as pessoas tivessem orgulho do trabalho que executam, independente da complexidade, acho que a gente teria um mundo mais leve, sabe? Mais leve, melhor. Maria Fernanda, dentro desse período todo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade. Eu conversava com um médico outro dia, né? Que é muito católico, muito cristão. E às vezes a gente acha que as pessoas que cuidam da saúde ou se dedicam à ciência, né? Não acreditam em Deus. Nesse período que você tem, né, na sua caminhada toda, você viu alguma vez um milagre acontecer?
ali que uma pessoa talvez foi lá para fazer um exame e depois mudou aquele diagnóstico? Que você se lembre agora e possa compartilhar com a gente também. Olha, eu acho que a gente vê o milagre todos os dias, né? Primeiro porque a gente... eu penso assim que é muito da maneira com que a gente enxerga o milagre. Então, claro que no laboratório, eu brinco que o laboratório é como um ascensorista de elevador, sabe? A gente pega sabe quando você pega a conversa no estágio, né? A gente muitas vezes não acompanha até o final né, da vida daquele paciente. Então, a gente está acompanhando muitas vezes aquela fase da doença, né? Depois ele termina o tratamento, vai voltar dali 2 anos, já tem outro histórico e tal. Então, se eu te falar, olha, essa paciente curou, né, através da fé, eu não vou me lembrar agora, mas eu vejo o milagre da vida acontecendo em cada gestante, eu vejo o milagre da vida acontecendo em cada doença grave que as pessoas são curadas, né, seja qual for, tenha sido o tratamento. Né, aí uma experiência pessoal, mas eu pude experimentar o milagre, né, com um episódio da minha filha que teve realmente um quadro grave, né, uma pneumonia grave. Então, eu penso que a gente vivencia esse milagre todos os dias, né? Basta, às vezes, a gente tentar reconhecer. Isso. Você poderia compartilhar um pouquinho disso? Desse episódio? Poderia. A Júlia tinha uns, sei lá, 4 anos, 4 para 5 anos. Foi um momento... que em Rolândia a gente tinha UTI ainda, sabe? E eu ficava muito dentro dessa UTI. Então, eu tenho um pouco eu imagino que talvez até eu tenha levado para casa algum micro-organismo mais resistente por conta do trabalho, né? E a Ju fez um quadro gripal, dali a pouco ela fez uma pneumonia, e sabe quando a coisa vai... a gente brinca que vai encacando, né? Ela foi ficando pior, né? E em as coisas acontecem sempre, né? Acho que até para testar, e o médico dela estava viajando, então a gente acabou tendo que ir num outro médico. Enfim, a Júlia fez uma pneumonia importante, fez um derrame pleural. Ficamos 21 dias com ela internada, 21 dias. Teve que instalar um dreno. Nossa. E foi né, o meu filho menor era bebezinho, devia ter 1 aninho, o Pedro. Então, assim, foram dias muito difíceis, né? E quando a gente passa, assim, por dias muito difíceis, o risco de vida era grande. Mesmo depois que ela saiu do hospital, por muito tempo a gente acompanhou, porque ela ficou com uma sequela importante na base do pulmão, então existia um risco de ter que passar por uma cirurgia de retirada de uma parte do pulmão. Nossa. Então, assim, um quadro difícil, sabe? Complicado. E num momento de vida que, bom, acho que todo momento tem as suas particularidades, mas com outra criança pequena, com, né, hospital, com empresa e tudo isso acontecendo. E nesse momento foi uma oportunidade para a gente, né? Da gente parar e pensar e falar, peraí, mas o que faz sentido? O que vale a pena? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? A gente se enterra no trabalho por um propósito, mas será que é só o trabalho que faz sentido, né? E aí a gente faz, né, um monte de plano e fala, não, a partir de hoje eu vou ser diferente. Com certeza eu sou uma pessoa diferente depois daquilo. Nem tudo que eu prometi naquele momento, para mim, eu consegui. Eu consegui cumprir. Mas foi um momento, assim, importante para mim e foi um divisor de águas. Eu fico imaginando assim, você é uma profissional da saúde, né? Pra gente que talvez é leigo nessa área, pega o resultado do exame, o médico fala, né? As enfermeiras, tudo aquilo. Mas você tendo conhecimento, né? Daquilo que poderia acontecer com a sua filha, né? Como é que é isso dentro do seu coração? Né? Porque aí você vai talvez medir os riscos, né? Com mais... E a gente tende a sempre enxergar o pior cenário. Então, às vezes, é melhor a gente não ter essa visão clara, esse sabe? Conhecimento. Porque quando a gente não tem a visão clara, a gente sofre menos por antecedência, né? Então, assim, desde o primeiro dia eu sabia que o risco era muito grande, né? E, às vezes, as pessoas, né, familiares não, mas veja bem, é verdade, né? Porque é melhor que as pessoas também não sofram com a gente. Mas assim, olha, foram dias
Nossa, Quando você falou em dias de escuridão, já te veio este dia. esses foram dias de escuridão na nossa vida. Mas graças a Deus passou. 21 dias é muito É pesado. muito, É é muito muito. pesado. Eu fiquei com a Manu 24, só É que foram muito, 18 é. de UTI e 6 de UCI. É muito pesado isso, né? E graças a Deus nós tivemos vitórias, né? Exatamente. Enfim. Que nenhuma mãe, nenhum pai Meu precise Deus. passar por isso, porque é difícil mesmo. Mas eu lembro que eu falava uma coisa que acho que vem de encontro ao que você falou assim, eu não falo lá para a pessoa para ela não sofrer. Eu não compartilhava também. E quando tinha que confrontar alguma coisa, né? Eu falava assim, ó, eu não quero explicação da literatura, do que a literatura médica diz, porque a minha literatura vai ter que ser outro plano, É. e não esse da literatura médica. Mas que bom. E alguns profissionais, quando sabem que você é da área, aí eles vão fundamentar melhor, né, a conduta e tal. E eu me lembro de uma passagem, olha, eu não me lembro mais nem o nome do médico, né? Ele foi me explicando tanto para pôr o dreno, como é que, né, se ia fazer, se não fazia. Me deu um estado, falei, escuta, se fosse seu filho, o que você iria fazer? Ele falou, eu faria assim, assim, assim. Então, você Pode faz na fazer. minha igual você faria no seu. Porque eu penso que quando a gente escolhe, né, baseado no que a gente faria para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso filho, a gente quer o melhor para todos, na verdade. Mas para o seu filho, né, conhecendo os riscos, qual era, né, o que você escolheria? Aí ele me falou o que ele faria se fosse filho dele. Falei, então, eu confio em você, né? Eu confio na tua capacidade, faz o que você tem que fazer. Mas fui atrás chorando, lógico. Claro. Sem sombra de dúvida. E mais do que justo e merecido chorar. Bom, vamos lá, que papo gostoso. Falamos lá da estagiária, falamos lá de encarar os desafios de uma empresa, falamos de como superar os desafios das noites escuras, falamos agora da mãe e da filha, vamos falar da presidente, a presidente Maria Fernanda da ACIR. Por que encarou o desafio da ACIR? Mais uma pergunta difícil, né? Agnaldo, eu sempre fui, assim, muito... Eu sempre gostei muito do associativismo. Eu acho que quando a gente está em grupo, a gente faz o que sozinho a gente não consegue. E isso em todas as instâncias, não só, né, na associação comercial, não só na igreja, mas no colégio, né, no grupo, nos amigos. Eu acho que em grupo a gente consegue fazer mais, né? Junto a gente é mais Sim. forte, é um clichê, mas é verdade. E eu sempre fui muito, muito, assim... Eu sempre gostei muito dessa ideia. Talvez 8 anos, né? Foi formado em Rolândia um grupo de mulheres empresárias, né? Que na época era da CIR, era o ACIR Mulher. Nós tínhamos a nossa presidente, na época, eu acho que quando eu entrei ainda era a Betina, nossa presidente, a Betina Schauf, e foi um período muito gostoso, que a gente trabalhou diversas ações, né, para as mulheres empresárias. Em um momento, por uma questão profissional, né, eu tive que me afastar um pouquinho desse grupo, por uma questão de tempo mesmo, mas logo que possível voltei a compartilhar. A Cir Mulher também acabou, né, apagando ali a chama por algum tempo, mas o Fábio Fernandes, quando foi presidente, falou, Fernanda, vem me ajudar, vem ser eu era vice-presidente da prestação de serviços. E aí eu voltei a me aproximar da associação nesse momento. E para mim foi muito gostoso fazer parte disso, né? E naquela ocasião, ele mesmo já tinha me falado, Fernanda, pensa, né, na presidência. Eu falei, você tá maluco? Imagina, não tem nem expertise para isso, né? O máximo que eu fiz até hoje foi só na minha empresa, no laboratório, uma prestação de serviço. É diferente, imagina, né? E quando ele foi finalizando a gestão dele foi uma gestão atípica, teve ali um ano a mais, e o Alex, né, o nosso presidente da gestão anterior, falou, Fernanda, vem ser minha vice-presidente. E eu fui ser vice-presidente do Alex. Não contribuí muito, né, naquela ocasião, estive sempre ao lado dele nas reuniões e decisões, mas eu confesso que não por nada também, né? A gente tá junto, mas como vice, você acaba, né,
acompanhando. E aprendi muito, com certeza, né? E aí, quando chegou no final da gestão do Alex, que era, né, pela linha sucessória, minha vez, eu, claro, né, eu já tinha me comprometido, mas eu pensei, confesso, meu Deus, para quê, né? Casa, filhos adolescentes, marido, meus pais, né, os meus projetos pessoais, né? Para quê? Não faz sentido. Tem coisa que realmente não faz sentido. Mas vale a pena, Quinaldo, né? Então, para mim, a presidência da CIR tem sido, primeiro, um grande aprendizado e uma baita de uma experiência. A gente poder contribuir um pouco, né? Devolver para a nossa sociedade, para a comunidade, um pouco daquilo que a gente recebe através do nosso trabalho, ter a oportunidade, né, de transformar um cenário, de melhorar, de dar a tua contribuição, sabe? É uma experiência incrível. Então, não faz sentido, né? É uma experiência intensa, né? Tem bastante compromisso, claro, mas eu estou procurando, né, imprimir o máximo de energia nisso, tentando imprimir muita responsabilidade, porque eu também sei quão importante é o trabalho da associação comercial, né, associação empresarial na cidade, e vou me dedicar ao máximo, né? Já foi um ano e temos mais esse ano pela frente. Eu queria até que você compartilhasse conosco, ainda que seja bem breve e rapidinho, aquilo que você me contou na clínica, que vocês implementaram aqui em Rolândia, no comércio, e que inclusive já outras cidades estão querendo copiar. O que eu te contei foi de um projeto, né, que é o B2B Connect. Rolândia tem várias governanças, né? Então a gente tem a associação comercial, e da associação comercial, de vários trabalhos, surgiu o CODESE, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Rolândia, surgiu o Inovalândia, né, que é uma governança de inovação. E essas estruturas, junto com a associação, junto com, né, com tantas pessoas aí que querem contribuir para a transformação, para o desenvolvimento da cidade, elas vão se articulando, né, e pensando em projetos. E o projeto que nasceu, se eu não me engano, em 2025, no início do ano passado, é o B2B Connect. Foi um projeto piloto, né, pelo menos na nossa área, que a gente tenha conhecimento, e hoje realmente ele ainda está sendo desenvolvido, né? A gente fez uma primeira parte, agora a gente vai continuar com esse projeto, inclusive temos aí um baita de um projeto para 2026. Ele foi desenvolvido visando conectar as nossas indústrias com o nosso comércio e o nosso serviço. Então, Rolândia é uma cidade em franco desenvolvimento, né? A gente pode perceber a melhoria contínua aí do nosso município. Nós temos muitas indústrias grandes, sim, indústrias ótimas, mas tem também as indústrias menores que também contribuem bastante. Nós temos um comércio, né, coeso, nós temos prestador de serviço, mas muitas vezes a gente não consegue conectar todos esses setores, né? Então, as nossas indústrias muitas vezes compram de fora, o nosso comércio muitas vezes não consegue acessar essa indústria, ou não entende, ou não, né, por algum motivo não fornece. Os nossos prestadores de serviço também tinham uma situação, e a CIR, junto com essas governanças, junto com esse projeto, né, do CODESE, fez um trabalho de tentar estreitar, né, criar uma ponte ali e melhorar esse cenário. Então, tudo começou com um estudo que foi feito com as indústrias. Então, nós mapeamos algumas indústrias do município, aquelas que né, abriram as suas portas, que quiseram participar do estudo. A gente foi entender como é que elas compravam, o que elas compravam e quanto em volume elas compravam da nossa cidade. E a gente encontrou um dado muito, muito baixo de compra local, né? Menos de 10%. Claro que existem os insumos específicos. Então, na minha empresa também, muita coisa eu não consigo comprar em Rolândia, porque são reagentes que não vão ter disponíveis aqui. Mas daquilo que não é específico, né? Material de limpeza, material de papelaria, né? Coisas do dia a dia que as empresas precisam. E a gente viu que mesmo essas coisas do dia a dia, né, as empresas, parafuso, cabo, material elétrico, enfim, que nem todas
tinham uma parcela de compra né, que fosse No comércio aqui. positiva para o nosso comércio. E o serviço, mesma coisa. Quando você conversava com a indústria, não, mas por que você não compra em Rolândia? Ah, porque eu não sei onde tem, porque eu não acho, porque o cara me mandou o orçamento, demora 2 dias, e eu preciso comprar porque a máquina está parada. E o serviço? Ah, eu não consigo lavar o meu caminhão aqui, eu não consigo pintor, eu não consigo encanador, quando eu tenho que fazer obra, eu tenho que chamar empreiteiro de fora. Nesse sentido, né? O projetista e tal. E aí a gente fez a mesma conversa com o comércio, né? Quanto que você vende para as indústrias de Rolândia? Ah, não vendo nada, porque o comprador ali é isso, porque o comprador de lá não me dá oportunidade. Vamos riscar tudo isso? Vamos tentar melhorar? Para o prestador de serviço a mesma coisa. Por que você... Ah, porque o cara me chama lá, só pega o orçamento, depois ele não contrata. Tal. E aí nós, depois de mapear esse cenário, entender, nós fomos conversar com cada um. Então, fomos lá para a indústria. Indústria, topa fazer uma rodada, conhecer os nossos fornecedores, né, o nosso comércio, os nossos prestadores de serviço, a indústria, as indústrias que manifestaram positivamente, ok. Vamos para o comércio. Comércio, vamos passar uma régua, esquecer, né, se houve algum desentendimento no passado, vamos tentar, pelo menos, né, encurtar esse caminho, vamos retomar como é que o orçamento tem que ser feito, entender como é que a indústria funciona, qual é o time. Muitas vezes a indústria é diferente de um atendimento de balcão, ela tem outro time, ela tem outro cronograma de pagamento. Vamos tentar flexibilizar? Prestador de serviço, por que o cara não pega teu serviço, né? Você não pode ir para uma indústria como você vai na casa de uma pessoa, tua vestimenta, segurança, enfim. Mapeamos tudo isso e, em setembro, fizemos uma grande rodada de negócio. Então, tinham mais de 40 fornecedores, mais de 10 indústrias, né? Olha. Todo mundo no mesmo lugar, trocando ali os seus cartões. E, gente, o impacto que isso gerou foi muito positivo, né? Então, essa foi a primeira etapa do B2B Connect, que é o nome do programa. Um programa feito a muitas mãos, com a participação do município, do Sebrae, né? Com a metodologia. Tudo isso foi feito através de uma metodologia e que agora serve de base, né? Para os outros municípios também. Lindo. Muito bem. Lindo. Queremos agradecer a você que faz parte aqui do Plano Mestre, você que nos ajuda, que colabora para que essa missão aconteça. Obrigado aos nossos parceiros. Que Deus abençoe você que faz parte do Plano Mestre. Deus é o gestor da sua vida e do seu negócio. Maria Fernanda, você está aqui com a gente hoje, trazendo para nós essa realidade, batendo um papo super especial e atraente também, porque atrai a gente a Deus e também aos negócios, né? Mas tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Nós temos a palavra de Deus, por exemplo, Moisés, quando ele foi direcionado por Deus para levar o povo a atravessar o mar. E ali ele foi obediente, né? E aquilo foi um divisor de águas na vida, de fato, do povo de Deus, na vida dele, da história da salvação. Na vida da Maria Fernanda, teve algum conselho que foi um divisor de águas, mesmo que seja um conselho que feriu, que machucou, que mexeu com a sua estrutura? Acho que a gente vive cercado. Bom, pelo menos eu tive o privilégio de, né, ser cercada por pessoas muito boas e eu recebi sempre muitos conselhos que me ajudaram muito. Um específico, agora eu não consigo lembrar, eu me lembro de vários. Nenhum que seja melhor ou pior ou que tenha, mas acho que o que eu, né, carrego comigo é tentar fazer o seu melhor sempre. Às vezes o melhor que a gente pode naquele momento não era o melhor que poderia ser feito ou que a gente gostaria, mas é o seu melhor, para que a gente tenha sempre aquela sensação do dever cumprido, né? Que acho que para mim é a melhor sensação do mundo. Maria Fernanda, mas buscando aí no baú da sua memória, né? Houve algum momento que alguém chegou e parou você e falou: olha, Fernanda, precisa mudar isso, precisa fazer isso. Teve algum momento assim que você gostaria de pontuar para a gente, né? Como eu disse, buscando aí dentro da sua trajetória, né? Houve alguém que de fato você falou: puxa vida, ainda bem que essa pessoa falou isso para mim. Olha, eu não preciso nem ir longe, bem recente, inclusive. E às vezes o conselho vem da onde a gente nem imagina, né?
E em uma reunião de alinhamento no fim do ano, né, de uma equipe de trabalho, um dos nossos colaboradores falou: Fernanda, calma, Olha. respira. Você corre tanto, você, né, tá sempre atrasado para lá, para cá, para lá, para cá. Calma, né? Eu não me lembro agora o termo, mas Te fez repensar, então. e na hora me doeu, né? Me doeu porque você fala, puxa vida, eu corro tanto, eu, né, tento fazer tanto e naquele momento era, calma, você também é uma pessoa, respira, vamos, né, vamos compartilhar, olha com mais carinho para você mesmo, para a sua vida, para a sua equipe, para a sua família. Então, na hora dói, ofende um pouquinho, né? A gente fala, puxa vida, mas como assim? Mas é importante. Então, eu recebi muitos conselhos da vida toda, mas agora, né, mais recente, esse foi um momento que me fez parar e pensar em tudo, né, na maneira como a gente conduz o nosso dia a dia. Boa. A Maria Fernanda na pressão empresarial, né? Naqueles dias que quem é empresário também sabe, e às vezes até quem é o colaborador sabe como que está o empresário naquele momento. Nessa pressão empresarial, você acabou de citar que a pessoa falou assim, para, respira. Na pressão empresarial, a Maria Fernanda age com impulso ou com a fé inabalável? A Maria Fernanda de agora, na fé, né? A gente, com a maturidade, consegue parar, falar, olha, não é o meu momento, eu não vou tomar essa decisão, né? Deixa eu respirar, mas eu já fui uma pessoa mais impulsiva. Acho que isso é uma coisa que a maturidade, né, a fé, a oração trazem pra gente, A né? Da pessoa gente inquieta não tem parar. como ser. Não, a gente fica agitado, mas a impulsividade de uma ação, isso eu acho que a gente consegue controlar, né? Então, muitas vezes, coisas que eu gostaria de falar já na hora, né, de expor, ou decisão de cabeça quente nunca é o melhor caminho, nunca é, né? E isso muitas vezes já me aconteceu, porque a gente, né, agitado ou ali naquele momento, né, de pressão, às vezes as ideias ficam conturbadas e você acaba dando um passo que você não faria, né, se você tivesse pensado melhor. Então hoje eu paro, penso, peço a Deus que ilumine o meu, né, a minha Atitude. exato, a minha cabeça, né, que a gente consiga ter clareza, que a gente não seja injusto, né? Muitas vezes, às vezes, a gente acaba sendo injusto, né? Você olha só uma parte da história, enfim. Então, hoje eu procuro, né, Aguinaldo? Claro que a gente é humano, né? Claro. E muitos momentos, depois que você fácil. fala, puxa vida, mas eu não devia ter agido assim, eu não devia ter usado essa palavra, eu poderia ter sido um pouco mais, né, assim, mais empático. Mas eu busco, pelo menos eu busco todos os dias, né, Porque agir com mais você tem que mais tomar cautela. decisões todo momento, toda hora, em várias circunstâncias. Aí quando vem, eu imagino, né, para todos, quando vem uma coisa muito séria, uma bomba, uma coisa assim, é mais uma decisão. Então você já tomou várias. Mas outro dia eu escutei um conselho de uma pessoa que eu achei sensacional. Quando ele tem que tomar uma decisão que mexe com a estrutura, ele não toma sem dormir. Ótimo. Ele não toma sem dormir uma noite. Ah, mas cara, vai estourar a conta se, sei lá, acontecer aquilo, ou vai acontecer uma coisa. O cara falou assim: vai, assim, eu vou fechar a empresa se eu não tomar essa decisão agora. Não, não vou. Então dorme. Espera um pouco. E né? muitas coisas acabam se resolvendo, mesmo sem uma Sozinha. intervenção Exatamente. brusca, né? Boa. Às vezes, não é que a gente tem que ser passivo, né? Tem horas que você precisa tomar a decisão, mas tem coisas que elas vão se acomodando, então é importante, a gente brinca, né? Deixa o barro secar, né? Deixa o barro secar. Exatamente. Maria Fernanda, a Bíblia, 73 livros, a gente pega aqui um livro mais sangrento, um livro mais inspirado, né? Se a sua vida fosse um livro, qual capítulo seria mais polêmico assim, sabe? Meu Deus! E além de ser polêmico, né? Que te tirou assim talvez da estagnação, que tirou você do lugar, que mudou o rumo talvez da sua vida, né?
Qual que seria esse capítulo? Conta pra gente. Preciso pensar. Pode pensar, fica tranquila. É uma vida inteira. Nós, acho que a gente passa por muitos momentos que são momentos importantes e que a partir dali a direção muda, né? E, às vezes a gente já tinha programado aquilo, mas muitas vezes o caminho, né, não era exatamente aquele que você tinha imaginado. Mas houve um capítulo polêmico aí na vida da Maria Fernanda? Eu acho que polêmico, eu não me lembro de ter, sabe? Mas com certeza tiveram capítulos decisivos, né? Decisivos. Eu acho que a gente passa por, eu costumo falar nós, né? Alguns momentos que aquela decisão muda completamente a sua jornada. Eu me lembro que ainda durante a universidade eu fui fazer um outro estágio, tá? Não era esse estágio do laboratório, mas era na área de farmácia. E naquele momento, numa farmácia também aqui, fui super bem recebida, mas eu falei, meu Deus, acho que eu não quero fazer isso, não é isso, errei, né, na escolha. E falei, quero largar esse curso, vou fazer outra coisa, isso aqui não é para mim. E aí cheguei em casa, falei, pai, estou resolvida, quero largar o curso. Ele falou, tá ótimo, e o que você quer fazer? Falei, não sei, eu vou pensar ainda. Ele falou, então beleza, pode ir pensando, mas você vai terminar o curso que você está fazendo. E depois que você terminar, você pensa, se quiser fazer uma outra faculdade, você é jovem, não tem problema nenhum. E aí, você vê, né, se eu tivesse realmente largado, né, o que será que ia acontecer, né? E logo depois mudaram as disciplinas, eu fui para as análises clínicas, me apaixonei, eu sou muito realizada, né, dentro da minha profissão. E olha, né, mesma coisa, logo que eu comecei no laboratório, tiveram muitos momentos que eu falei, olha, eu vou largar isso aqui, não dá, imagina, dívida para pagar, né, atendia lá 2, 3 clientes no dia, não tinha colaborador, quando eu comecei era eu e quem veio para ser minha colaboradora era minha mãe, né, que atendia o telefone, servia um café para mim, me ajudava com a limpeza, lavava tubo, tudo manual, né, quando eu assumi essa primeira fase, né, do laboratório, a gente não tinha computador. Eu já tinha computador na minha casa, eu tinha telefone celular já, mas o laboratório não tinha. Tinha máquina de escrever, tinha aquele telefone de discar. No HU a gente tinha equipamentos já mais robustos, aqui a gente tinha um espectrofotômetro e um microscópio mais antigo. Então, assim, Aguinaldo, não foi fácil, sabe? E muitas vezes ali eu tive vontade de desistir. Só que esse eu nunca falei pro meu pai, porque eu não tive coragem, né? Eu tinha recebido tanto apoio familiar e até uma ajuda financeira nesse início, né? Para começar esse negócio. Eu falei, como é que eu vou chegar em casa? Falou, viu, pai, ó, não gostei disso aí não, tô indo, tchau. Então, naquele momento, esse era o motivador. Capítulo polêmico pra caramba. O pai tá sabendo agora. Exatamente. Acho que depois eu devo ter... Maria Fernanda, falando em pai, eu contei, agora você falou mais uma vez, são 14 vezes você citou o seu pai. E a gente percebe que aqueles que vieram aqui sempre trouxeram a realidade da família, dos filhos, do esposo, da esposa, do pai e da mãe. Qual que foi o momento aí que o seu pai também puxou a sua orelha? Eu sei que foi muitos, né? Mas assim, fale um pouquinho do seu pai, porque eu acho que ele é uma referência, com certeza, para você, né? Porque você citou tantas vezes, é um exemplo de vida, é um homem que deixou um legado, está deixando um legado para você. Mas o que mais chama a sua atenção assim no seu pai? O senhor Leonardo Casato. Puxa vida, mais uma pergunta difícil, é duro a gente falar de pai, mas com certeza é meu exemplo e a minha referência, né, Aguinaldo? A gente não tem como, a gente tem como referência os pais, né? Eu tenho um marido maravilhoso, meus filhos que eu amo, mas o pai e a mãe ainda são muito presentes, né? A gente tem assim uma ligação muito, muito grande. Quando eu olho a trajetória do meu pai, o que eu sinto é muito orgulho, né? Um homem muito simples, nascido, né, em propriedade rural, que, né, veio para a cidade para estudar muito jovem, que ficou com um tio, né? Que foi o
primeiro irmão a ter né, uma formação, foi professor, foi vereador, foi prefeito da cidade. Exato. Então, assim, é uma trajetória muito sólida. E acho que o que mais me causa orgulho não é nada desses títulos, né? Mas eu nunca escutei alguém falar do meu pai que não fosse com muito respeito. Então, eu acho que o que eu tenho por ele é uma profunda admiração, né? Pela pessoa correta. Com a gente, ele sempre foi muito linear também, muito assim. A gente sabia certinho, sabe? Qual era o. Eu não fui fácil, eu sei. O Leonardinho também não, né? Ele é da minha geração. Mas a gente sempre soube certinho qual era a trilha, né, o que podia e o que não podia. Só de olhar você já sabia. Mas até hoje. Até hoje, né? Só dele olhar a gente já sente. E eu fui puxado a orelha várias vezes, né? E sou até hoje, tá? Bom, né? A todo momento ele me baliza, ele me dá referência, ele me ajuda quando eu preciso. E de uma maneira muito leve, né? Sem impor, né, a vontade, ou só me fala quando é perguntado, né? Não é uma pessoa que né, você vai fazer assim, você vai fazer assado, não. Pai, o que você acha? Aí ele então expõe. é uma pessoa pela qual eu tenho profundo respeito, muita admiração, muito amor, né? E gostaria de ser para os meus filhos o exemplo que ele foi para mim. Não sei se eu vou conseguir, Bonito, muito bonito. mas eu vou tentar. Não, sim. Vamos falar de visão de futuro. Vamos. A fé, a persistência, a disciplina, todo esse teu lado de empreendedor te levou até aqui. Tem algum plano daqui para frente? Há muitos, né? De Labormed, enfim, fora da CIR? Assim, a nossa história na CIR é passageira, né? O que eu gostaria para a CIR era poder congregar um pouco mais, né? Trazer as pessoas para perto. Assim, como que eu posso dizer? Interação entre os associados. Isso, mas mais no sentido de que, olha, vem para fazer com a gente, né? O maior, na minha opinião, o maior serviço de uma associação é a representação daquele setor. Então, a gente está lá para isso, para discutir demanda, propor solução e representar isso frente a outras instâncias. Então, era motivar as pessoas, né, pelo associativismo, fazer mais, né, e fazer juntos. E essa história é curta, e, né, daqui a pouco ela se encerra como presidente, mas nunca distante, né, do propósito. Movimento, né? Exatamente. Agora, para o Labormed, os planos são muitos, né? Acho que o que todo empresário quer é que o seu negócio continue crescendo, prosperando, frutificando e atendendo, né, a missão, né, do porquê aquilo acontece. Eu ainda não posso assim dizer aonde a gente vai chegar, né? Mas com certeza o caminho está trilhado e eu vou fazer o meu melhor para que a gente possa seguir e atingir os resultados esperados. Já está fazendo, é notório. Antes da gente entrar na reta final das perguntas, tem uma pergunta aqui que me veio à cabeça, porque queira ou não, você mexe com a vida das pessoas, com a saúde, e nós tivemos uma pandemia. Tem algum momento, com certeza, e vários momentos de dias difíceis dentro da pandemia, não de ordem financeira, dificuldade no negócio. A pandemia chocou algum momento a Maria Fernanda e os colaboradores que ali presenciavam muitas coisas? Não parece que foi uma história que alguém contou pra gente? Meu Deus, às vezes eu olho para trás e eu fico pensando, como que aconteceu Como tudo a gente aquilo? superou Como e alguns não superaram, enfim. Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho da pandemia. A gente teve uma epidemia de gripe A 1 ano ou um pouco mais antes da pandemia do Covid. Não sei se vocês se recordam, nós também tivemos um lockdown ali, acho que nós ficamos 1 ou 2 semanas. Vocês lembram disso? É verdade. E quando, né,
a gente começou a ouvir desse vírus e de uma possibilidade do lockdown, na minha cabeça, o que passou? Ai, mais 15 dias se vão. E foi um momento para a gente de muita aceleração, né? O vírus chegou no Brasil ali no início de 2020 e nós tínhamos mudado para a sede nova, né? A mudança para a sede nova não era só uma mudança de sede, era uma mudança de conceito. O negócio passou de um laboratório de análises clínicas para um centro de diagnósticos com muitos parceiros. O meu trabalho também era diferente. Você passa de técnica, né, nas análises clínicas para eu já era gestora do laboratório, mas era só da minha equipe. Aí vem outras equipes com, né, outros gestores e ali foi um momento, né? E era um momento que a gente também precisava definir o nosso posicionamento. Então, imagina, parceiros chegando, né? Porque a gente começou em 2018, acho que agosto, nós inauguramos, dia 1º de agosto, e de lá em diante as coisas estavam acontecendo. Então, os parceiros montando também, né, a unidade de diagnóstico por imagem, a clínica médica, e a gente fazendo um monte de projeto e fazendo campanha de rua, definindo ali um monte de coisa e, de repente, fecha tudo. E eu só pensei, falei, meu Deus, 15 dias, né, nesse momento não era bom, mas tá bom, vamos para casa e tal. E aí, não foram 15 dias, né? E aí as coisas foram evoluindo. E as pessoas realmente sofrendo, e os nossos colaboradores e nós todos com medo. E aí começaram a aparecer os primeiros programas, e afasta quem tem comorbidade, né? E um momento, assim, né, lembrando de mais um momento importante para mim, eu lá, você vai para casa, você é diabético, você é não sei o quê, você, né? E uma amiga, que foi minha amiga de faculdade, que trabalhava comigo naquela época, falou, Fernanda, quem vai para casa é você. Eu falei, como eu? A asmática aqui no setor é você que vai para casa. Eu falei, você é louca, como é que eu vou para casa? Não vou para casa. Você vai para casa, você vai trabalhar, mas você vai trabalhar de casa. E eu fui para casa, Aguinaldo. E eu não, olha, me dá até, porque eu falava assim, como? Né? Porque todo mundo estava com medo, né? Todo mundo estava com medo de adoecer, todo mundo estava com medo de levar a doença para sua casa, né? Todo mundo. E como que eu vou ficar em casa, né? Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar junto, eu tenho. Mas, enfim, eu fui para casa. Então, foi um momento que eu me senti muito cuidada pela minha equipe. Que legal. E isso foi muito, que marcante. assim, foi muito marcante para mim. E de casa, claro, eu ia, né, fazendo o que eu podia, atendendo telefone, né? Não tinham os exames para Covid ainda, né? E as pessoas muito preocupadas e sintomas. E eu falei, como é que eu vou ajudar de casa, né? Eu podia atender um WhatsApp, né, fazer compra, mas muita coisa eu também não podia fazer. Falei, eu vou estudar. E foi o momento em que eu comecei a buscar literatura. Tudo estava acontecendo, né? Nessa ocasião ainda não tinha vacina, ainda não tinha exame, não tinha nada. E tinham as pesquisas. E eu também não podia fazer pesquisa da minha casa, mas eu podia estudar e podia falar para os meus colegas o que estava acontecendo. E aí o grupo da universidade, todo mundo, mas eu vi isso, eu vi aquilo, aquele artigo. Falei, né, vamos tentar se inteirar desse assunto e ter o que eu podia fazer naquele momento, que era, né, levar uma informação de qualidade. E aí foi, Aguinaldo, e foi muito rápido, né, a vacina, os exames, tudo isso aconteceu muito rápido, e eu tentei servir, né, tanto à minha equipe e aos outros profissionais como uma referência. Então, eu falava, doutor, chegou esse estudo, né, nesse estudo, IgG é com tantos dias, IgM é com tantos dias. Mas, Fernando, qual é o exame que eu peço? Quantos dias de sintoma? Que tipo de sintoma? Eu sugeriria que você solicitasse esse tipo de exame. Mas e esse? Esse não adianta, porque né, saiu da janela, ou os testes demoravam demais, a gente não conseguia comprar. Para um teste de Covid, tinham 14 dias para liberação. Nossa, imagina, o quadro já... Então, foi um momento muito difícil. E aí, vacinando a equipe, né? Não tinha vacina de Covid ainda, mas tinham as vacinas pneumocóccicas, que era o que a gente podia... Tudo que eu lia que podia fazer algum benefício, falava, gente, vamos fazer. Então, era vacina, era, né, o medicamento, e vitamina C para todo mundo, vitamina D, vamos deixar todo mundo rígido e para tentar. Até que o nosso primeiro colaborador adoeceu. E, para mim, aí foi um choque. Porque eu falei, meu Deus, como é que eu expus uma pessoa a um risco de contrair uma doença que talvez, né, possa não evoluir bem? E
deu tudo certo, graças a Graças a Deus, Deus. né? Deu tudo bem, mas até eu adoeci naquela fase. Eu tive uma dermatite, como eu nunca tinha tido antes, acho que de medo, né, de estresse. Mas deu tudo certo. E hoje eu olho e falo, olha, com certeza, aquele momento, né, onde a gente parou para fazer a revisão da bibliografia, da literatura, nos ajudou no posicionamento, né? Eu sei que as empresas de saúde também foram empresas menos impactadas do ponto de vista profissional, estou dizendo, né? No sentido de que elas continuaram trabalhando, então, né? Isso do ponto de vista profissional somente. Mas né? vocês também viram as coisas que outros que estavam fechados não Aguinaldo, na viram. época da Covid, nós atendíamos 2 hospitais e um dos hospitais tinham 2 UTIs. Meu Então, Deus do céu. Foi muito difícil. Um Assim, tempo muito difícil. foi um tempo muito difícil. Graças a Deus, né, tudo Não. isso passou. Graças E hoje vira só uma história, né, que a gente não gosta muito de lembrar. Mas foi um ponto muito marcante. Num momento em que tudo estava acontecendo. Maria Fernanda, Deus é aquele que nos sustenta, né? E aqui no profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz assim, ó: ele dá energia ao fraco. Ele aumenta a resistência de quem está sem forças, como as águias, né? Que renovam as suas forças. Esse texto diz sobre isso. Na sua vida, existe alguma oração que você faz, ou algo que você faz para te manter focada, para te manter firme, para te manter em pé, né? Como é que é a sua vida espiritual, a sua espiritualidade, né? Que te mantém assim, essa mulher focada, né? Forte. Forte. Olha, assim como em vários campos da minha vida, eu acho que eu ainda tenho muito Sim. a aprender, a desenvolver, a evoluir, né? Acho que tudo isso é uma evolução. Eu peço força para Deus todos os dias, né? Eu acredito muito que a gente só consegue fazer o que tem que ser feito através dele, com a força dele. Procuro, né, me conectar sempre, mas eu ainda tenho muito a evoluir, com certeza. Eu só peço que ele guie meus passos, abra, né, os nossos caminhos, coloque gente boa na nossa vida, que eu acho que isso é importante, né? E que nos dê sabedoria para seguir em frente, Amém. né? E poder concluir o que a gente tem de missão aqui. Maria Fernanda, eu sei que você narrou a história do seu pai com uma admiração, um legado, mas a história da Maria Fernanda é que está sendo construída, né? E eu gostaria de saber, hoje você olhando para essa Maria Fernanda, que inspiração e legado você quer deixar para você mesma? Outra pergunta difícil. Gente, Elas mexem com a gente. é isso que são coisas que a gente não para pensar sempre, Uhum. né? A gente às vezes até pensa no que a gente gostaria de deixar para os demais, para os nossos filhos, para as Isso. pessoas, né? Para a nossa equipe, para as pessoas que caminham na jornada com a gente, né? Mas para a gente mesmo, muitas vezes, é difícil. Eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo. Você tá certo. É muito Pois é. difícil de responder. Eu acho que o que eu quero deixar para Maria Fernanda é né, que ela tenha lá no futuro a sensação de que ela trilhou um caminho, abriu algumas portas, né, e que através das ações que a gente desenvolveu aí durante a vida, né, porque vai ser eu e ela no futuro, né, que a gente tenha colaborado, tenha transformado o ambiente que a gente mora, né, de alguma maneira, impactado positivamente a nossa, né, desde a nossa família, a nossa empresa, a nossa comunidade, quem sabe a nossa região, né? Amém, Que amém. bom, que bom. Maria Mas Fernanda, é difícil de responder Não é isso. fácil. Vou continuar pensando. Eu acho que essa pergunta também vai ser um pouco difícil, porque se fosse para mim seria difícil também. Mas você tem uma verdade absoluta, um princípio que você não troca por nada, que você luta com unhas e dentes, se for necessário, né, para manter como um pilar aí na sua vida? Acho que sim. Uhum. Acho que sim. Eu acho que tem coisas que são inegociáveis, né? Não é um, né? São vários. Certo. É a verdade, né? O tentar fazer o melhor, né? A gente não é perfeito, né? Bem que a gente gostaria de ser, né?
Acho que todas as pessoas gostariam de ser perfeitas, de acertar sempre, né? E, enfim, eu acho que de tudo, mesmo sendo imperfeito, que somos todos, é pelo menos tentar dar o seu melhor naquele momento. Que não seja o melhor que, né, que existe, mas naquele momento era o melhor que você podia dar. Muito lindo. Eu quero encerrar te agradecendo, mas antes disso, eu queria que você contasse ali para nós onde está a sua empresa, endereço. Não é apenas uma unidade, como eu mesmo falei agora há pouco. Conta para a gente da sua rede social, como encontrar você e a tua empresa. Bom, o Centro de Diagnósticos, né, Labormed, fica aqui pertinho do estúdio, né, perto aqui do Correio Central, na Rua Estilac Leal, número 165, né, bem próximo aqui ao centro. E como você falou, nós temos mais unidades, né? Então a gente tem uma unidade nesse novo empreendimento do Hospital São Rafael Medic. Lá também a gente atende com as mesmas especialidades. Temos a unidade que fica dentro da Medclinic, né? E atendemos ainda em outros endereços de unidades parceiras. Então, na Clínica de Medicina do Trabalho, na Clínica do Rim, no SESI em Arapongas, né? São alguns locais onde a gente presta serviço. E todos que puderem e que quiserem, né, ter os seus serviços realizados pelo nosso trabalho, eu vou ficar muito feliz em atendê-los, né? Eu sou realmente muito grata por todos os pacientes que nos acompanham aí nessa jornada já de mais de 25 anos. Uau, mais de 25 anos. Boa. As nossas redes sociais, então pode nos procurar via Instagram, Facebook, né, Labormed Rolândia, e vai ser um prazer atender a todos. Maravilha. Muito obrigado, desculpa disso, muito obrigado pela nosso bate-papo, pelas as suas respostas que a gente sabe que chega de supetão e faz, tá? Muito obrigado mesmo. Imagina. Agradeço, muito obrigado, que Deus te abençoe muito na sua missão, né? E também queremos agradecer aos nossos parceiros que nos ajudam a manter o podcast. Deus é o gestor da sua vida e do seu negócio, o Plano Mestre. O nosso muito obrigado. E a você também que acompanhou esse episódio, se fez sentido para você, compartilhe, deixe o seu comentário também, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza que Deus quer ser o gestor também da sua vida e também do seu negócio. Esperamos você no próximo episódio, o Plano Mestre.